E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa Autos School. Hoje nós vamos falar sobre pneus. É um assunto com bastante informação, espero que vocês gostem, porque tem bastante coisa hoje para a gente abordar. Primeiro vamos falar rapidinho da história do pneu, da onde surgiu, qual a ideia do pneu. O pneu ele foi criado, na verdade, em 1888 por um escocês chamado John Boyd Dunlop. O nome, inclusive, Dunlop foi o que deu o nome à marca, uma das marcas mais famosas de pneu. Então ele criou isso para uma bicicletinha do filho dele. Até então não existia pneu inflado com ar, ou ele era de borracha maciça ou de madeira. Tá? Então com isso foi possível aumentar o conforto dos veículos e ter o que a gente tem hoje, de veículos confortáveis, com bastante aderência. Tipos de pneus. Os pneus eles podem ser divididos basicamente em dois tipos: pneus diagonais e radiais. Hoje a grande maioria dos pneus são radiais. Isso define a forma como as fibras são montadas na banda de rodagem do pneu. Elas acompanham o raio do pneu, do centro para fora. Nos pneus diagonais, as fibras elas se cruzam. A vantagem do pneu radial é uma maior resistência a esforços laterais, ou seja, isso tem muito a ver com a estabilidade do carro. Os diagonais, por outro lado, são bons para veículos de fora de estrada. Ainda se usa bastante pneu diagonal para veículos antigos e veículos militares. Tá? Além disso, podemos também caracterizar os pneus por pneus com câmara e sem câmara. Tube type e tubeless. Tube é a câmara, tubeless sem câmara. Tube type com câmara. Hoje, a grande maioria também é sem câmara. A câmara ela acaba atrapalhando um pouquinho no funcionamento do pneu, piorando um pouco a possibilidade de um balanceamento melhor, assim como num caso de um furo, o pneu perde a pressão um pouco mais rápido quando se usa a câmara. Vamos pegar então e falar um pouquinho das dimensões. A marcação das dimensões do pneu ficam na lateral dele. No nosso caso, nós temos um pneu 195/50R15, que eu vou desenhar na lousa para a gente comentar rapidinho. Nosso pneu, então, é um pneu 195/50R15. 195 é a largura do pneu, 195 milímetros. O 15 é o diâmetro do pneu em polegadas, que é o mesmo diâmetro da roda. E o 50 é a série do pneu, ou seja, quantos por cento da largura eu tenho em cada lateral, na superior e na inferior. Então isso aqui, essa medida é 50% da largura. É assim que eu vejo as dimensões do nosso pneu. O R que está marcado no pneu significa radial. Ou seja, o nosso pneu é 195/50R15. É um pneu do tipo radial. Se não houver a indicação da letra R, passa a ser um pneu diagonal, como a gente já falou anteriormente. Outras informações importantes em relação ao nosso pneu. Em relação à montagem do pneu, nós temos que tomar cuidado, porque hoje em dia os pneus radiais, eles estão muito focados na performance do veículo. Performance pode ser desempenho, consumo, ruído, uma série de coisas. O como ele se comporta. Então existem pneus radiais que têm lado externo e lado interno.
O lado externo fica para fora do carro e interno para debaixo do carro. Existem pneus que têm sentido de rotação. No nosso caso, esse é um pneu de alta performance. Então aqui na lateral aparece o sentido de rotação. Ele só pode ser montado neste sentido de rotação. Caso seja montado invertido, ele corre o risco até mesmo de explodir por força centrífuga em velocidades mais elevadas. Então, muito cuidado com isso. Não montem o pneu de forma incorreta. Carga e velocidade. Essa informação, que também está contida na lateral do pneu, mostra quantos quilos cada pneu suporta e a velocidade máxima que esse pneu pode rodar com segurança. No nosso caso, este pneu é um pneu 82W, está marcado na lateral. 82, entrando na tabela de carga, nós vamos ver que o 82 significa 475 quilos por pneu. E o W, que é o índice de velocidade, é a velocidade máxima que ele suporta. Nesse caso, W é 270 km por hora. Uma forma da gente poder escolher o melhor pneu para o nosso carro é nos basearmos na etiquetagem do Inmetro, que ela fala de 3 informações importantes. As 3 informações importantes são resistência ao rolamento, a capacidade dele trabalhar em piso molhado, apresentando uma aderência adequada, e o nível de ruído. Em relação à parte de resistência de rolagem, ele é classificado por letras, de A a G. A é a melhor posição possível, G é a pior de todas. Quanto melhor, significa que ele gira mais fácil, ele gasta pouca energia. Normalmente isso acontece em pneus para uso de veículos que não têm tanto desempenho, que são pneus um pouco mais duros. Então eles quase não deformam em contato com o chão. Por outro lado, se eu pego um pneu que tem uma letra E, F, G, ele tem uma resistência à rolagem muito alta, gasta mais combustível, porém são pneus que costumam ter uma aderência melhor. Em relação ao segundo ponto, que é da aderência em piso molhado, também nós temos de A a G. A é o pneu que consegue drenar bastante água, G é aquele que já não drena tão bem. Então um pneu do tipo A é aquele que consegue passar por lugares que tem um filme de água na estrada sem o risco de aquaplanar, que é escorregar sobre a superfície de água. Um pneu G já tem uma possibilidade muito grande de escorregar sobre a água. O terceiro item é o nível de ruído. Ninguém quer um pneu muito ruidoso. O limite para carros de passeio é de 75 decibéis de ruído. Então existem pneus que têm nível bem melhor. Então você pode escolher um pneu que tenha um nível, por exemplo, 66 decibéis, ele é mais silencioso. Outros podem ter 70, 71. Então, com essas 3 características, nós podemos selecionar entre as marcas, às vezes na mesma dimensão do pneu, o melhor pneu para o seu carro. Ok? TWI. TWI é o indicador de desgaste do pneu. Não sei se todos conhecem, mas a gente consegue visualizar isso na banda de rodagem. Na lateral do pneu, em vários pontos, está escrito TWI. Essa marcação mostra um ressalto na banda de rodagem. Este ressalto, nesta direção, é o TWI. Quando a banda de rodagem
desgastar e chegar no nível desse TWI, significa que o pneu chegou no limite da sua vida útil. Nós não podemos esperar ele ficar totalmente liso, porque quando ele chegar nesta altura, significa que os sulcos do pneu têm no máximo 1,6 milímetros. E para medir esse 1,6 milímetros, como que eu consigo fazer isso? Pode ser através de um paquímetro colocado na região do TWI? Pode. Existem calibres que fazem essa medida, mas tem um jeito muito simples. Então nós podemos utilizar uma broca de 1/16 de polegada. 1/16 de polegada dá 1,58 milímetros. É praticamente 1,6. Então basta colocar a broca no sulco e ver se o sulco ainda é superior à espessura dessa broca. Se for, eu ainda tenho borracha para poder continuar usando o pneu. Se a broca ficar saliente, esse pneu tem que ser descartado, por uma questão de segurança. Outro item importantíssimo ligado à segurança do pneu, que também vem gravado na lateral, é a validade do pneu. A validade do pneu é composta por 4 dígitos. No nosso caso, está gravado 0415. 04, quarta semana, 15 de 2015. Quarta semana seria o quê? Final de janeiro. 4 semanas por mês, então finalzinho de janeiro de 2015, este pneu foi fabricado. A validade do pneu costuma ser de 5 a 6 anos, não mais do que isso. Portanto, até a quarta semana de 2020, ou se nós tivermos um pneu em bom estado, até a quarta semana de 2021, este pneu aqui. Nada além disso. Existe uma norma americana semelhante ao que o Inmetro faz aqui no Brasil. Ela é bem interessante. O problema é que não existe conversa entre os fabricantes de pneu. Então, cada um mede de um jeito. Se fizessem da forma correta, como nós fazemos no Inmetro, é isso mesmo, o Brasil é exemplo. Nós teríamos informação muito bacana. Treadwear, que é o número que mostra a durabilidade relativa do pneu. Esse número ele pode variar de, normalmente, 60 a 620. O número 100 é a base. Se eu tiver um pneu com 200, significa que ele dura o dobro do pneu 100. Se o número for 300, ele dura o triplo e assim por diante. O número 60, ele dura só 60% do pneu básico. O problema é que cada fabricante de pneu faz os seus próprios testes com os seus métodos e não batem com os outros. Então eu não consigo comparar um pneu desta marca com outra marca pelo Treadwear. Esse é o nosso problema em relação ao Treadwear. Tração e temperatura. Tração já é uma coisa um pouquinho mais interessante. A tração do pneu, ela pode ser AA, A, B ou C. Quanto mais para o lado do A, o AA é a melhor tração que existe. É um pneu que já chega no nível de um pneu de carro de competição. O A é um pneu para uso mais esportivo. B é um pneu de uso geral, já não tão bom. E o C é o mínimo aceitável. Para a temperatura, é um pouco mais simples. É A, B ou C. A é o melhor. Significa resistência para a temperatura do pneu. Ele suporta cargas térmicas devido ao próprio tempo, a temperatura do ambiente, frenagens fortes, aquecimento da pista, situações deste tipo. Ok? Rodízio. Rodízio é uma prática muito comum no Brasil.
principalmente porque o nosso país é um país que sofreu muitas perdas de dinheiro, tudo. Então o pessoal, por uma questão de economia, faz o rodízio dos pneus do carro. Faz de forma errada. Costuma usar até o pneu do estepe e coloca no rodízio circulando no veículo. Totalmente errado. O rodízio, antigamente, quando falávamos de pneus diagonais, quando a gente falava de diagonal, eu poderia passar o pneu para trás, passar em diagonal, em X, cruzar e eventualmente colocar até o step, ficar circulando os 5 pneus, porque ele não tem problema direcional, não tem problema de rodar o lado interno e o externo, ele é totalmente simétrico. Então, pneus diagonais, o rodízio é muito simples. E o brasileiro acostumou-se com isso. Dos primeiros veículos que usavam pneus diagonais, ele ainda acredita que hoje os pneus radiais de última geração podem ser cuidados da mesma forma. E não podem. Hoje em dia é aceitável o rodízio colocando o quê? Pneus na frente, atrás e vice-versa. Nada além disso. E o step? Step, como o nome dele diz claramente, qual a função do step? Pneu de emergência. Existem veículos que já vêm com pneu até de dimensões menores. O step não entra no rodízio. Ah, mas o cliente quer colocar? É um problema dele. Do ponto de vista técnico está errado. Não há o que se discutir em relação a isso. Então sempre é lateral. Nunca fora disso. E mesmo assim, eu pessoalmente tenho críticas muito grandes em relação ao rodízio. Porque quando você gasta mais um pneu dianteiro, principalmente num carro tração dianteira, quando eu faço rodízio, eu passo o pneu desgastado para o eixo traseiro. E eu vou começar a rodar com pneus desgastados no eixo de trás. Totalmente errado. A gente sempre tem que ter, quando eu tenho pneus com desgaste diferente, os melhores no eixo traseiro. E eu estou fazendo o contrário. Quer dizer, por uma questão econômica, eu estou diminuindo a minha segurança? Totalmente errado. Tá? Então precisa tomar muito cuidado em relação ao rodízio. Nunca colocar pneus muito desgastados atrás. Pessoal, existem alguns veículos, normalmente esportivos, lógico, que saem com pneus de dimensões diferentes na frente e atrás. Então a gente pode pensar num Camaro, num Porsche, numa Ferrari, carros do nosso dia a dia, né? E esses carros têm pneus mais estreitos na frente, mais largos atrás, normalmente porque são tração traseira. Nesses carros não existe rodízio. Tá? Então a questão do rodízio, ela é uma situação puramente econômica, foi criada por uma questão econômica. Carros de alto padrão, ninguém se preocupa com isso. Desgastou o pneu, troca, acabou. Não tem que se preocupar com esse tipo de situação. Tá? Vamos falar um pouquinho de alinhamento agora. Em relação ao alinhamento, quando a gente fala de alinhamento, as pessoas pensam somente na convergência da roda dianteira. Mas na realidade, quando eu tenho o alinhamento, digamos que eu tenha 2 pneus aqui. Pneu do lado esquerdo, do lado do motorista, olhando de frente aqui do carro, pneu do lado direito. Eu posso ter os pneus apontados para frente, eles estão convergentes, assim eles estariam divergentes. Aqui eu teria uma cambagem negativa, aqui uma cambagem positiva. Esses são os ângulos que são visíveis para a gente. Muitas vezes na teoria a gente acredita que o pneu tem que ficar perfeitamente paralelo. Nem sempre é verdade. Ele costuma ter pequenos ângulos para corrigir questões de projeto do carro e melhorar a dirigibilidade. Então, normalmente ele é um pouquinho divergente na frente e a cambagem depende do projeto do carro. Se por um acaso esses ângulos estiverem fora do especificado, nós vamos começar a ter desgastes irregulares do pneu. Digamos que eu tenho um pneu com uma cambagem muito negativa. Os 2 pneus aqui. Eu vou ter um desgaste na região que pega mais no chão.
Então ele vai gastar mais o lado de dentro do pneu. Mas ele gasta lisinho, só o lado de dentro quase, o lado de fora fica inteiro. Se a cambagem for positiva, eu tenho o contrário, gasta o lado de fora e o de dentro fica intacto. Agora existe uma outra situação, convergência ou divergência exageradas. Nesse caso, o carro está indo para frente, mas o pneu está girando, querendo fazer uma curva, e o outro no sentido contrário. O pneu vai arrastando. O fenômeno que vai acontecer é quando você passa a mão na lateral do pneu, na banda aqui do pneu, e você sente como se fosse um dente de serra. Os gomos do pneu, num sentido, agarram, no outro você não sente agarrar. Se você tiver esses gomos agarrando na mão, mais de um lado externo no meu caso, do que no lado interno, isso é por causa de erro de convergência. Se estiver por igual, é outra coisa. Aí seria ou frenagens muito fortes, ou acelerações muito fortes. Quando está por igual, aceleração e frenagem. Quando está mais de um lado que do outro, convergência e divergência errada. Outro tipo de desgaste que eu posso ter no pneu é quando desgasta, por exemplo, mais o centro dele. Então quer dizer que ele estava meio abaulado, gastando muito o centro, pressão excessiva. E se eu tiver a mesma situação, porém nas bordas, né? Ou seja, desgaste das bordas e o centro intacto, pressão baixa, porque ele não inflou totalmente. Então nós podemos ter vários tipos de desgaste de pneu e é importante a gente prestar atenção nisso, porque muitos fabricantes geram uma série de dificuldades para cobrir em garantia pneus que têm desgastes irregulares. Então é importante nós entendermos um pouco da situação. Um outro desgaste que pode acontecer é quando ele desgasta numa região, desgasta em outra, tudo irregular. Tem lugares que ele desgasta, tem lugares que ele não desgasta. Aí o que é? Normalmente é problema de suspensão. Amortecedor com baixa eficiência, ele não está amortecendo. Então esta roda, ela está pulando. Então existem regiões onde tenho mais choque, mais contato e eu tenho desgaste irregular. Ok? Bom, e a pressão que eu uso para o pneu? Para falar de pressão, apareceu esse termo, pressão máxima. O que quer dizer isso? A pressão que eu devo usar no pneu é a pressão recomendada pela montadora, pelo fabricante do veículo. É a pressão adequada para eu ter um nível de conforto bom, estabilidade, performance, tudo funcionando perfeitamente. A pressão máxima é um dado que está escrito na borda do pneu e é a pressão que eu utilizo para a montagem do pneu na roda ou para armazenamento do veículo por longo período. Porque com esta pressão eu não tenho praticamente deformação da banda de rodagem. Então ele ficando com essa pressão por mais tempo, eu não tenho deformação do pneu. Não é uma pressão adequada para o uso do dia a dia, porque ela é muito alta. No nosso caso, esse pneu, a pressão é 51 libras. É muito alta para um uso convencional. Ela é interessante para a montagem do pneu, porque ele fica perfeitamente centralizado na roda e para o estoque. Nada além disso. Bom, pessoal, então esse era o assunto de hoje, pneus da nossa Autos School. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para novos vídeos, novas informações. Um grande abraço e até mais.